Fala galera, estamos de volta com mais um CIE Cast e hoje nós temos um tema bastante oportuno para você, jovem, estudante, que está em busca da sua oportunidade no mundo do trabalho. A gente hoje vai falar sobre processo seletivo para oportunidades de estágio e avaliação de perfil para oportunidades de jovem aprendiz. Então, antes da gente começar esse bate-papo, já vai dando like na transmissão, segue a gente nas redes sociais e ativa o sininho para receber as notificações. Pessoal, para quem não tem nenhuma experiência no mundo do trabalho, muitas vezes a entrevista, o processo seletivo, a avaliação de perfil é uma barreira enorme. Timidez, tem falta de experiência, tem nervosismo, são muitas coisas que parecem deixar a gente, às vezes, mais distante da tão sonhada oportunidade, da vaga que a gente deseja, né? Só que hoje eu tô com dois especialistas aqui que vão trazer informações, vão trazer dicas, tudo para você dar mais um salto em direção aos seus objetivos. Então fica ligado aqui com a gente até o final que vai ter coisa muito legal até lá, tá bom? Bom, pessoal, então para falar sobre esse tema bastante oportuno para vocês que estão em busca da oportunidade aí no mundo do trabalho, eu trouxe esses dois especialistas que vão falar sobre muita coisa interessante. E a minha primeira convidada, ela é psicóloga, pós-graduada em terapia cognitiva e comportamental. Ela atua em recrutamento e seleção há 8 anos e está com a gente aqui no CIE Rio há 5 anos e meio. Ela também atua de forma autônoma como psicóloga clínica, atendendo adolescentes e adultos. É com bastante prazer que eu trago hoje aqui para vocês a Jéssica Nunes. Olá, prazer. Tudo bem, Luan? Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada aí pelo convite. Maravilha, Jéssica, obrigado. E o meu segundo convidado, pessoal, também é psicólogo, possui pós-graduação em psicologia clínica, MBA em gestão de pessoas e faz parte do time do CIE Rio há 13 anos, atuando na área de seleção voltada para os programas de estágio e aprendizagem. Eu recebo hoje aqui também o Eric Toen. Oi, Eric. Legal, Luan. Obrigado aí pelo convite. Também estou muito feliz. É um prazer em participar dessa edição aí do podcast CIE. Vamos trazer bastante conteúdo, ideias aí para a galera que está buscando uma vaga de estágio e aprendizagem. Maravilha. Pessoal, antes da gente começar esse bate-papo, trazer as dicas, alguns pontos, a gente teve também muita pergunta nas redes sociais, né, sobre esse tema, mas eu queria que vocês contassem também um pouquinho da trajetória de vocês, porque afinal de contas, né, eu acho que vocês não começaram necessariamente com seleção de estágio de aprendizagem, acho que todo mundo tem uma trajetória a seguir, eu acho que é importante isso também para a galera que está nos assistindo entender que são processos, né, são etapas. Sem dúvida. Aí eu queria que vocês contassem um pouquinho. Vamos começar por você, Jéssica? Pode ser. Eu sempre falo, né? Eu cheguei até a comentar com o Eric, né? Que eu sou a grande defensora do jovem aprendiz. E isso não é por conta só do CIE, né? Estou no CIE há um pouco mais de 5 anos, mas eu comecei como jovem aprendiz, né? Eu, com 19 anos, foi minha primeira oportunidade no mundo do trabalho. E foi onde eu me descobri como profissional, né? O que eu queria fazer. Eu também, com 19 anos, não sabia ainda para onde seguir, o que eu queria fazer de faculdade. Então, eu costumo também dizer que recrutamento e seleção me escolheu, né? Não só escolhi. Porque como jovem aprendiz, eu comecei, né? Primeiro fazendo aquela capacitação e depois eu fui para a empresa e acabei indo para o caminho, indo para o RH. E foi onde eu me apaixonei, né? Tive a vontade de fazer psicologia, atuei diretamente com psicólogos na área. Então, realmente foi o meu pontapé inicial aí para a minha carreira, né? Então, hoje eu olho para trás e vejo, caramba, hoje eu estou como analista de uma área que eu adoro, ainda quero muito mais, mas assim, olhando para trás, caramba, deu certo, né? Foi onde tudo começou. Então, o Jovem Aprendiz foi onde me abriu realmente as portas, com certeza. Eu acho que é bem legal a gente trazer esse teu depoimento, né, Jéssica? Porque a aprendizagem, ela traz alguns benefícios aí, e um deles é o estímulo à continuidade nos estudos. Sem dúvida. Então, se o jovem ele tá ali no ensino médio, já concluiu o ensino médio, tá naquele não período sabe, ali de... aquela fase difícil, né, de escolha. Exato. Então, é um momento em que ele vivencia muitas tarefas e muitas funções e, de repente, ele pode se identificar com alguma e ali tomar uma decisão de carreira, né? Sem dúvida. Porque, na verdade, a decisão de carreira é uma coisa muito estranha, né, gente? A gente começa estudando ali ensino fundamental, ensino médio, terminou o ensino médio, você tem que decidir o que você quer fazer pra vida, vai né? porque o pai ou a mãe quer. E ele nem sabe se de fato ele quer aquilo, né? Então, quando você vai para um ambiente corporativo, você conhece várias coisas na prática, outros profissionais, e você fala, caramba, eu queria fazer, sei lá, direito, eu queria fazer, sei lá, pedagogia, mas eu acho que não é isso que eu quero. Me descobri que numa outra área. Então, acho que esse início para o jovem é muito importante, assim como foi para mim, de verdade.
Maravilha. E Eric, fala um pouquinho de você. Foi aprendiz também? Não, legal. Eu complemento um pouco a história da Jéssica, né? Eu fui diferente dela. Na verdade, eu iniciei como autônomo, digamos assim, com 15, 16 anos. Eu vou entregar um pouco a minha idade, né? Mas eu não sei se vocês lembram da lista amarela, né? Infelizmente eu lembro. Eu não lembro, eu A gente lembro. precisava consultar para pegar telefone e endereço de determinados estabelecimentos que a gente, né, precisava fazer algum contato. E aí, conhecido de família, pedindo ajuda para fazer input no sistema, eu peguei esse trabalho para ganhar um dinheirinho. Então foi minha primeira experiência profissional como autônomo, né, com 16 anos. E já estava naquela fase também de pensar na escolha da faculdade, né? E com 13, 14 anos, minha mãe quis me colocar num processo terapêutico, por uma questão familiar, né? E foi quando eu quando eu conheci a profissão, né, da psicologia, e naquele momento eu decidi que queria aquilo para minha carreira, né? A psicologia clínica na época. Então, na fase do vestibular, eu me dediquei já para a psicologia, não pensava. Gostava muito de esporte, mas também tinha me identificado com a psicologia. E aí escolhi a psicologia, iniciei a faculdade e já no terceiro período surgiu uma possibilidade de fazer o estágio. Então, oficialmente, né, eu comecei como estagiário, não como jovem aprendiz, como a Jéssica iniciou a carreira. E a minha primeira oportunidade foi dentro da área de recursos humanos, né, dentro da instituição onde eu estudava. E aí eu fui e me identifiquei com a área e estou aqui, né, até hoje atuando com recursos humanos, hoje focado mais no programa de seleção de estágio e jovem aprendiz, né? Além da formação, né, na psicologia clínica, que também é um outro nicho que eu atuo, né, de maneira autônoma, mas o início de carreira foi isso, foi naturalmente que aconteceu. Quando eu escolhi psicologia, claro, a gente pensava só na clínica, porque eu não tinha aquela amplitude da formação generalista, né? Mas isso aconteceu naturalmente, o processo, e estou aqui até hoje atuando de maneira com muito prazer, satisfação em poder contribuir, né, para esse processo de inserção de jovens através do programa de aprendizagem e do programa de estágio também. Acho muito legal que, assim, vocês dois são psicólogos, mas o ingresso de vocês nessa área foi completamente diferente, né? Foi. Você foi por uma identificação ali no teu próprio processo terapêutico, e Jéssica foi dentro do programa de aprendizagem, conhecendo a função ali mais. Foi mais sim. adentro. E aí, ele falou, né, na faculdade, realmente, assim, sei lá, quase que 100% quer área clínica. Eu quero ser psicólogo clínico. E eu não, eu era a única da sala que queria atuar em área de recrutamento e seleção de recursos humanos, né? Então, assim, eu era a única diferente. Mas por quê? Porque eu já tinha vivenciado, né? Então, eu já tinha um foco, assim, eu vou entrar na faculdade de psicologia porque eu quero seguir a área de recursos humanos. E aí, depois que eu me descobri na área clínica também, atuando hoje na área clínica de forma autônoma, assim como o Eric, então o meu processo foi um pouco diferente também, né? Foi inverso do que acontece com a sua grande maioria. Eu acho que o importante disso tudo é o experimento, né? Assim, você se permitir experimentar naquele momento de insegurança, né? De descoberta, né? Porque o estágio, ele serve para isso também, né? De você identificar se é uma área interessante para você continuar a carreira ou se é aquilo que você não se identifica e você vai buscar outros caminhos. É o momento para isso, se permitir, né? Nessa idade, né? Que é 18, 19, 20 anos, quando você teoricamente inicia a carreira, né? Eu sei que tem pessoas que começam depois. É um momento de descoberta mesmo. Então, experimentar esse momento é fundamental para você fazer outras escolhas, né? Então, acho que serviu muito para mim nesse sentido, sabe? Sim. É muito importante. Eu acho que eu já falei algumas vezes aqui em alguns outros episódios que assim, o desenvolvimento da minha carreira foi também completamente aleatório, porque eu fiz ensino médio em formação de professores e a minha ideia era ser professor total ali da garotada, criança. Minha ideia era fazer pedagogia e tal. No meio do ensino médio, eu tive uma professora que me incentivou sobremaneira a seguir letras. Eu fui fazer, e aí eu me apaixonei pela língua portuguesa e tal. Fui fazer letras, aí trabalhei com ensino à distância durante 4 anos. E o CIE também me trouxe uma outra vertente aí, que é a comunicação. Então, assim, as coisas vão se desenrolando de formas que a gente nem espera, às vezes, né? É se permitir mesmo, se conhecer, porque a gente só vai saber testando mesmo, na prática. É que é onde as coisas acontecem. É bem isso aí. Agora, gente, vamos dar um pontapé aí no nosso... Acho que muito bom conhecer a história de vocês, né? Que aí a gente dá uma quebrada no gelo aí do início e tal. Mas eu queria que vocês falassem, assim, de início,
quais são as etapas, assim, típicas, né, o padrão de processo de seleção para estagiário e avaliação de perfil para jovem aprendiz? Porque acho que a gente precisa fazer essa distinção, Sim. né? Porque a seleção do estagiário, ela segue um processo e a avaliação de perfil não é um processo de seleção, né? Então, acho que a gente precisa fazer essa distinção. Então, assim, quais são as etapas típicas de cada um desse processo? Falando um pouquinho do programa de estágio, Luan, é claro que a gente trabalha com a subjetividade, né? Porque dependendo dos parceiros que o CEA tem, o formato de seleção é um e dependendo de outra parceria vai seguir um outro caminho. Mas, como você colocou, essencialmente, né? Primeiro a gente tem um processo simplificado, que é o encaminhamento do perfil daquele candidato que a empresa está buscando. Então, vou dar um exemplo aqui. O estudante de Direito do 5º período, do turno da noite, que tenha, sei lá, um conhecimento no Excel básico. Então, a gente faz uma avaliação dentro do sistema, tria esses candidatos e encaminha para a empresa conhecer. E tem as etapas de processo de seleção, onde a nossa equipe, né, que é a equipe do Unrio, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa plataforma também, que tem algumas etapas fundamentais para a gente poder conhecer um pouquinho desse perfil voltado para o programa de estágio, né? Então, a gente tem alguns testes, por exemplo, de conhecimentos técnicos, né? Sei lá, se for um estudante de letras, por exemplo, o português é importante para aquela vaga, a gente pode aplicar uma prova online de português para entender o nível de conhecimento. Se a escrita for importante para aquela oportunidade, a gente tem uma aplicação de uma redação, tudo isso de 100% virtual. E, além disso, claro que, dependendo da oportunidade, tem uma entrevista, né, uma dinâmica de grupo, e outros testes psicológicos, por exemplo, de personalidade, de competência, que a gente consegue conhecer um pouquinho mais do perfil desse candidato, né? Claro que entendendo que esse público é um público que está sempre em desenvolvimento, né, Luan? Isso tem que deixar muito claro, né? Que ali não é algo determinante para validar aquele candidato, e sim para conhecer. É tudo um complemento, né? Todo o processo seletivo, ele é visto como um todo. Então, a gente está recebendo muitos estudantes que talvez seja a primeira experiência dele de entrevista, né? Ou de contato com essa experiência de processo seletivo. Então, o nosso olhar ele tem que ser macro. Apesar de ter todos esses instrumentos, né, que são importantes para conhecer algumas habilidades, chamadas soft skills, né, a gente sempre tem que ter um olhar mais humanizado para aquele processo que é a entrada, né, no mercado de trabalho desses estudantes. E uma das etapas também, né, complementando o que o Arik disse, também é videoapresentação. Isso, a gente costuma dizer que essa é uma etapa que está muito em alta hoje em dia, principalmente na nossa plataforma, porque às vezes tem algumas empresas que não têm etapa de entrevista com o CIE, mas tem essa etapa de videoapresentação. E essa etapa é muito importante, assim, às vezes acaba passando um pouco batida ali para os estudantes, né, acabam não fazendo por diversos motivos, né, mas essa também é uma etapa hoje que tem acontecido muito, sabe, nas empresas, não só no CIE, mas eu acho falando de empresa em geral. Então, assim, é muito importante também se atentarem nisso, em realmente fazer essa etapa, que não é algo simples, assim, não preciso fazer, não precisa. Não, precisa, né? Porque às vezes não vai ter uma entrevista ali na empresa, ela quer te conhecer inicialmente. Então, é importante realizar essa etapa também, né? Que tem acontecido muito. Bacana. E para avaliação de perfil da aprendizagem, Jéssica, como é que a gente faz aí essa... Será que eu posso dizer uma triagem? Enfim, como é que é esse processo de encaminhamento do jovem para a aprendizagem? É bem como o Arik disse, né? Você também iniciou, né? Para a aprendizagem é um pouco diferente, né? Porque realmente são muitos jovens que acabaram de sair do ensino médio ou estão no ensino médio. São jovens que estão começando aí no mundo do trabalho ou nunca trabalharam. Então, realmente é uma avaliação, né? A gente costuma dizer que é uma orientação profissional. Então, de fato, a gente apresenta a oportunidade ali para aquele jovem, ouve um pouquinho, né? O que ele está trazendo, mas também orienta num processo seletivo. Então, é uma forma de entrevista assim, diferente. Porque quando você faz uma vaga para outro tipo de vaga, né, você está ali avaliando de uma forma geral. Mas para a aprendizagem, né, para esse jovem aprendiz, é mais uma orientação de perfil mesmo. Então, assim, tem essas etapas que o Arik disse, né, iniciais, de fazer o seu cadastro, fazer os testes na plataforma. Isso, de fato, é avaliado, porque às vezes é uma necessidade da empresa, né, que tenha, sei lá, um nível X de inglês, ou pelo menos de português. Então, a gente consegue avaliar ali naquela plataforma. Mas ali no processo seletivo é mais uma orientação profissional mesmo, para poder não só orientar, mas também ver se o jovem está dentro do perfil daquela oportunidade.
Entendi. E é muito importante a gente destacar algumas coisas, pessoal, que, por exemplo, a Jéssica citou muito assim, a aprendizagem, ela ocorre majoritariamente para aquela galera que está ali no ensino médio, concluindo, né, 17, 18 anos, Inicialmente. que está procurando a primeira oportunidade. Mas a aprendizagem profissional, essencialmente, ela é destinada para adolescentes e jovens de 14 a 18 anos, que estejam cursando fundamental, médio ou que tenham concluído o ensino médio. Então, a gente tem, obviamente, um público aí majoritário, porque a questão não é nem de oportunidade, é uma questão demográfica, Exato. né? Mas a aprendizagem ela é aberta para esse perfil que eu falei, de 14 a 24 anos incompletos. E por isso é a questão da orientação profissional, né? Porque eles realmente, muitas vezes, assim, eu acho muito legal. Você fala assim, eu tô muito... Ontem, eu acho que foi anteontem mesmo, eu fiz um processo seletivo, dava pra ver que a minha tava um pouco nervosa, falando com alguém, tava no fundo, e eu até perguntei, né, que tá tudo bem, né? Ela, é a minha primeira entrevista, eu tô muito nervosa. E eu fico super feliz, né? Porque, assim, a gente tem que ter esse olhar bem humanizado mesmo, de puxar eles, olha, fica tranquilo, eu sei como é que é um bate-papo. Então, a gente consegue, né, a nossa equipe, né, consegue ter esse olhar bastante humanizado, porque é o primeiro da vida, então precisa ser especial também, né? Porque às vezes traumatiza, né? Não. Então, por isso tem que ser legal, sabe? E até porque, se não for leve, ele não vai conseguir trazer quem ele é. Então, é importante que seja leve para ele ficar, não, tá legal, tô confortável aqui, eu posso dizer o que eu tenho para trazer aqui, a gente consegue até avaliar melhor, né? Queria falar, Eric? Não, você falou do trauma, né? Assim, a gente se preocupa muito com isso, né, Lua? Do acolhimento desse jovem que está passando pela primeira experiência. Então, assim, você trazer um ambiente que é confortável para ele, de tranquilidade, né, de escuta, respeitosa, né, sem preconceitos, sem paradigmas, enfim, isso traz uma leveza para o processo de avaliação de perfil, que traz essa tranquilidade para o jovem se apresentar do jeito que ele é, né? Com a história dele, com as características dele. Então, essa preocupação é muito presente no nosso dia a dia, né? Eu acho que qualquer profissional de RH, de recursos humanos, trabalha com gente, tem que ter essa preocupação, né? Não tem como ser aquela coisa robotizada, porque não flui, não é bom para ninguém, não é bom para você, nem bom para a pessoa que está do outro lado super nervoso, né? Ou nervosa. Às vezes o cara já chega nervoso, e aí, dependendo da condução do processo, Acaba. Piora, né? Acaba. Agora, pessoal, quais são... Óbvio, eu sei que assim, isso vai depender muito da oportunidade, do tipo de atividade, mas vamos falar, assim, de soft skills. Quais são as habilidades aí mais valorizadas nos candidatos a estágio e aprendizagem também, de certo modo? A gente mapeou isso, né, Jéssica, durante um tempo, porque, de fato, como é um público que está iniciando a vida profissional, a maioria, né, principalmente do jovem aprendiz, mas pensando também no estágio, a gente sempre pensou em algumas características que são importantes, né, as habilidades comportamentais. A primeira, acho que de tudo, é a comunicação, né, assim, a habilidade de se comunicar. E quando a gente está falando de habilidade de se comunicar, Luan, não é que ele precisa ser um palestrante, né? Ou um jornalista, ou um comunicador nato, mas ele consiga estabelecer um mínimo de conexão com a pessoa que ele está conversando naquele momento. Então, é muito mais nesse sentido, né? Você conseguir escutar, conseguir desenvolver, conseguir entender o que ele está querendo passar, ser coerente. Então, a comunicação ela é fundamental, até para a gente conhecer o candidato, né? Então, eu acho que é a principal característica. E outras, né, que obviamente são valorizadas no mundo do trabalho e que eles podem experimentar isso tanto na escola quanto na faculdade, que é o trabalho em equipe, né, o famoso trabalho em equipe, né, que isso é fundamental para qualquer área que você vai atuar. Organização, né, isso também é uma outra habilidade muito importante. Flexibilidade, sabe, Luan? A capacidade do candidato se adaptar a diferentes ambientes. Imagina, ele entra num programa de estágio numa empresa para atuar na área de logística, mas daqui a pouco, de repente, ele pode conhecer a área financeira, ou a área de recursos humanos, ou a área... Enfim, né? Verdade. Então, essa flexibilidade e a capacidade de se adaptar também são características bem importantes para esse início, né, de carreira. Então, você está aberto ao novo, né, aos desafios, né, ao enfrentamento. Então, se eu pudesse falar, não sei se a Jéssica tem alguma para complementar. Proatividade também é importante, né? Proatividade, se colocar ali à disposição, somente falando de cargos iniciais, né? Ali, você se colocar ali à disposição para estar aprendendo, né? Curiosidade. Então, ter essa proatividade, né? Essa iniciativa também é legal. Eu acho que é algo bastante interessante, né? Para se falar de soft skills.
Engraçado, vocês foram colocando, eu fui lembrando do comecinho da minha trajetória profissional, né? Eu era bem estabanado, na verdade. Mas assim, eu sempre fui muito rápido para fazer as coisas. Aí essa questão da proatividade era presente, porque eu não gostava de ficar parado. Então, assim, eu terminava de fazer alguma coisa, tia, terminei. Tia não, né? Mas, já terminei, o que eu posso fazer? Ou seja, o dinamismo aí também, né? Que é legal também, o dinamismo. Ter essa, né, essa flexibilidade também para fazer várias coisas, é legal. É bacana. E como que o jovem ele pode mostrar isso? Não vamos falar nem de currículo, não. Depois a gente fala de currículo. Agora, num processo aí de seleção, como é que o jovem pode mostrar essas competências, essas habilidades numa entrevista, num processo de seleção? Olha, assim, na entrevista, né, principalmente a comunicação, quando ele for falar de si, né, o que ele vai trazer, como que ele vai trazer, né, a gente costuma dizer assim, que às vezes tem candidato que acaba não conseguindo falar com tanta clareza. Então, você conseguir falar de si com clareza, né, e a gente sempre costuma dizer assim, treine antes, né, vai para o processo seletivo, treina, né? Vê que você pode falar ali, falar um pouquinho da sua experiência, da sua vivência, seja na escola, sabe? Então, acho que a comunicação a gente consegue ver ali na entrevista, naquele bate-papo com o entrevistador, né? Essa questão da iniciativa também, porque, por exemplo, se um candidato fala assim, eu já quero me apresentar, né? Assim, ou então faz várias perguntas, mostra aquele interesse. Então, é uma pessoa participativa, isso é avaliado também. Fala, opa, tá bastante interessado, tá fazendo perguntas, né? Tá se colocando ali, né, presente ali no processo seletivo. Eu acho que isso é algo que é simples e é avaliado de fato. É claro que a gente entende que cada um tem o seu perfil, né? Cada um tem a sua personalidade. Mas eu acho que você conseguir trazer um pouco de você com um pouco mais de clareza já é algo interessante, né? Falando de comunicação. Eric, o mito do perfeccionismo? Geralmente quando tem essa pergunta no processo, né, Luan, para você citar uma qualidade ou um defeito, né? Tem muitas pessoas que perguntam isso. E a maioria dos candidatos vão por esse caminho, né? De falar que é perfeccionista e que tem o lado bom e o lado negativo, né? Mas assim, Luan, sinceramente, a gente entende que eu chamo de linha de fuga, né? Desse candidato para... porque muitas vezes ele nem se conhece, né? Ele não entende o que ele pode falar naquele momento. E busca aí na internet, no Google da vida, né? O que falar nesse momento quando o entrevistador pergunta. Então, assim... olhando para mim, tá, para o meu trabalho, acho que a Jéssica também pensa da mesma maneira, eu não dou muita importância para esse discurso, tá? Aquilo não é o mais importante para avaliação do processo seletivo. Mas para conhecer a pessoa. Tem todo um contexto, né, Lu? Como eu falei, a avaliação ela tem que ser macro, ela não é micro, né? Não é uma resposta que vai eliminar o candidato. Claro, você falar, pô, sou preguiçoso, Eric, né? Não gosto de fazer isso. Ali vai entender, a gente vai perguntar, o que você quer dizer com preguiçoso? Isso já aconteceu, Lu, em processo seletivo, né? De você escutar isso de candidato. Tá, mas o que você está querendo dizer como preguiçoso? E aí você escuta o candidato, não é aquilo que você interpretou. Sabe? Mas o perfeccionismo é algo clássico, assim, você escuta muito e eu acho que o candidato pode pensar em coisas diferentes para poder trazer respostas mais interessantes, digamos assim, para quem está escutando, né? A gente tem até alguns influencers aí nas redes sociais que brincam muito com essa questão, né? Isso tem sido uma vertente muito legal agora que tem aparecido nas redes sociais, que são esses influencers que fazem algumas anedotas falando sobre o mundo do trabalho. Legal divertidíssimo, divertidíssimo. E achei legal uma coisa que o Eric disse, né? Às vezes a pessoa, eu não digo nem só mesmo do jovem, acho que até uma pessoa mais madura às vezes não se conhece ao ponto de falar realmente qual é o seu o seu calo ali, o seu defeito, enfim. Então acho que você buscar se conhecer é muito importante, né, para você até trazer segurança naquilo que você está falando. Achei bem interessante. E reconhecer também, né? Importante. Às vezes tem uma dificuldade de reconhecer. Ou a gente sempre tem o que melhorar. Exato, E a gente entender como transmitir isso para o outro que é importante. Então, assim, se eu me considero uma pessoa, de repente, que eu não tenho tanta iniciativa, eu posso falar, eu acho que eu não tenho muita iniciativa, mas eu estou fazendo isso, aquilo, para melhorar esse processo na minha vida. Exato. Então, assim, é uma autoavaliação, uma autocrítica que também o candidato pode ter, que é fundamental para aquele momento, né? Maravilha. Agora, gente, vocês que estão nos assistindo, vou aproveitar esse momento, vou colocar aí na tela um QR Code. Esse QR Code ele vai para a nossa vitrine de vagas, então você que está assistindo aí, só escanear com o seu celular e acessar as oportunidades que estão disponíveis. Aí você pode filtrar por município, por curso, enfim, se é aprendiz, estágio, e aí vocês vão ver. Se não tiver uma oportunidade para você,
tenta amanhã de novo. Se não tiver amanhã, tenta depois de amanhã. O importante é você estar o tempo todo atualizando seu perfil. A gente vai falar disso aqui ainda e buscando oportunidade, porque uma hora vai aparecer, tá bom? E, gente, falando sobre essa questão das oportunidades, das vagas e tudo mais, uma coisa que a gente percebe, acho que vocês já devem ter visto isso, são muitos comentários nas redes sociais de jovens reclamando que não consegue participar, que ninguém nunca chama, que nunca tem vaga, que é marmelada, que o CIE só seleciona quem quer. O que a gente pode dar de dica para essa galera aí? A gente até falou isso internamente, né? Mas pode começar. Não, eu ia falar que às vezes o sentimento é até ao contrário, tá, Luan? Da gente convidar os candidatos e os candidatos não comparecerem ao processo seletivo. Isso acontece também. Tá? Eles falam das dores deles, a gente tá falando a nossa aqui também. Mas assim, claro, respeitando, né, esse sentimento de quem traz essa informação para nossas redes sociais, eu acho que o principal ponto, Luan, é pensar em como ele está, né, principalmente no cadastro da nossa plataforma, né? Porque isso é fundamental para que ele seja convidado para qualquer oportunidade. Não sei se eu vou antecipar já o nosso bate-papo, mas o alinhamento desse perfil, né? Então, assim, qualquer informação a mais que ele tenha nessa trajetória acadêmica, ele pode inserir na plataforma para ele poder ter mais chance de ser convidado. Então, vou dar um exemplo aí novamente do estudante de Direito. Ele está no 5º período, passou para o 6º, e aí, de repente, ele conseguiu um Excel avançado e não tem essa informação no sistema, e uma empresa está pedindo um estudante com Excel intermediário, né? Então, ele não necessariamente está fora do processo, mas talvez ele não seja triado nesse momento e a oportunidade não chega para ele por uma questão simples, que ele poderia ter atualizado o cadastro e não atualizou. Porque, assim, eu não sei se você usou esse termo marmelada, né? Mas, de fato, todo o nosso processo ele tem a maior transparência possível, sim, né, Luan? Sem dúvida. De perfil, do que está buscando. Até porque depende muito dos nossos parceiros. Às vezes o parceiro quer um estudante do 5º ao 7º período. O nosso papel é negociar, a gente pode tentar flexibilizar, a gente tenta, mas nem sempre é possível. Então, assim, qualquer informação acadêmica que esse estudante puder colocar e inserir, né, isso na plataforma, vai ser fundamental para que ele consiga mais oportunidades no dia a dia, né, do CIE Rio. E complemento também o que o Eric disse, eu costumo brincar assim, não panflete currículo. Legal. Por que não panfletar? Porque eu vejo muito isso. Então, por exemplo, né, como o Eric disse, analise se a vaga, você está dentro do perfil. Porque às vezes assim, a vaga, sei lá, um programa de estágio e tem lá os cursos e o seu curso não tá ali. E aí você se inscreve assim mesmo, vai que dá, né? Vai que vai dar certo. E aí você cria uma expectativa. Caramba, eu não fui chamado. Mas assim, você viu que naquele momento. Então, assim, de fato, se candidate às oportunidades que realmente tá dentro do perfil, estudante do ensino médio ou concluintes, ou então, se for questão de ensino superior, veja se seu curso, o seu período atende, tá pedindo alguma ferramenta que tem ali você não tem. Então, de fato, se candidate a vagas que você realmente tem o perfil, para não gerar uma expectativa também à toa. E aí depois ele transfere a culpa pra gente. Exato. Então, assim, a gente entende também isso, mas toma um pouco de cuidado com isso, é importante. Agora, uma outra coisa que eu pensei aqui agora, que essa semana eu vi alguns comentários um pouco ácidos em algumas publicações, né? Porque, infelizmente, a minha função é essa. E depois a gente dá até algum retorno para essas pessoas. Mas a postura que a pessoa adota nas redes sociais conta muito também, né? Perfeito. Porque óbvio, de repente, no momento ali de fúria e indignação, ela vai reclamar, vai chegar lá, nunca tem vaga para mim. E aí, de repente, a gente chega lá, conversa com ela, dá uma verificada no sistema e acha uma oportunidade. Óbvio, gente, pelo amor de Deus, não é só chegar lá nas redes sociais e reclamar que a gente vai arrumar uma vaga para você, não. Por favor. Tem que atualizar o seu perfil, tudo isso que eles estão dizendo aqui. Mas, às vezes, algumas pessoas são muito incisivas e às vezes até grosseiras. Exato. Né? E acho que isso diz um pouco de como essa pessoa é, né? Tomar cuidado com isso. Eu concordo totalmente. Assim, eu vejo, assim, não só nas redes sociais em geral, assim, né? Mas como que você está se colocando ali? Você está sendo visto, né? É um ambiente ali que várias pessoas estão te vendo. Então, eu concordo totalmente. Assim, isso diz muito sobre você também. Então, atente-se a isso também, sabe? E assim, Luan, na verdade não é só a maneira, né, que a pessoa está cobrando. A forma como ela escreve pode ser diferente, né? Então ela pode estar chateada por não ter sido convidada e falar de uma maneira educada, cordial, né, gentil, que busque uma informação que a gente vai poder atender de maneira mais eficiente aquele comentário. Então,
Isso é muito importante, porque de fato diz muito sobre aquele candidato, né, interessado na oportunidade. Dependendo de como a pessoa chega, você vai ter ou não vontade de respondê-la, né? Porque É. às vezes a pessoa fala de uma forma tão rude, tão grosseira, que a gente acaba E não ignorando. vai chegar a lugar nenhum também, Pois é. infelizmente. É buscar mesmo. Não vai ganhar nada no grito, né? Aquele Não famoso. vai, não vai. Agora, gente, para os candidatos aí, vocês com experiência de seleção, acho que de repente aqui é mais para a questão do estágio do que da aprendizagem. Quais são, não sei se é erro, mas os equívocos mais comuns que vocês percebem aí no dia a dia das seleções? Bom, assim, hoje a gente vive muito o processo online, né, Luan, virtual. Então, traz alguns benefícios e também alguns desafios, né, para esses estudantes. Eu acho que um dos principais pontos, né, que eu percebo é a falta de preparo mesmo desse candidato para participar daquele momento que é muito importante, né? Quando que eu falo falta de preparo? Acho que o primeiro, assim, pesquisar sobre a empresa que ele está participando do processo seletivo. Muita gente chega sem saber nada sobre aquilo que ele foi convidado, para aquilo que ele foi convidado. Então, assim, a vaga foi descrita, tem nome de empresa, tem todos os benefícios. Então, assim, o mínimo que ele pode fazer é entrar no site para conhecer um pouquinho daquela empresa, entender a cultura, os princípios, os valores, né, daquela instituição, entender se bate com ele, se está de encontro com aquilo que ele pensa, né? Então, acho que isso é muito importante, pesquisar sobre a empresa. A pontualidade, eu sou muito Caxias para isso. Então, assim, o processo já é online, né? Tem toda a facilidade de você fazer em qualquer ambiente. Claro, um ambiente adequado, né? Silencioso, enfim, que tenha calma e tranquilidade. Eu acho que a pontualidade, ela é fundamental. Você percebe isso que não acontece muitas vezes, né? Então, acho que é uma falha importante. Não sei se a Jéssica concorda comigo. Não, total. E complementando, né, falando do online, assim, também achar que não é só, pode fazer de qualquer lugar. Tomar cuidado também onde você faz, assim, poxa, minha casa tem muita gente, eu moro tenho irmãos pequenos, assim, prepara antes. O processo seletivo sempre é agendado 1 dia, 2 dias antes. Então, Avisa, né? Avisa, né? Fala, olha, mãe, se você mora com a sua mãe, com seu pai, poxa, eu vou fazer um processo seletivo, vou ficar aqui no quarto, não deixa ninguém entrar. Preparação é tudo. Então, assim, se preparar antes, né? Ver o local, não precisa ser nada, né, rebuscado, um lugar lindo. Não, uma parede em branco e você ali, seu celular, já é legal, sabe? Às vezes eu vejo, tem candidato que faz, assim, as pessoas passando no fundo, falando, e eu entendo que às vezes a pessoa não sabe mesmo. Então, acho que essa preparação, ela é muito importante, além de tudo isso que o Eric disse, sabe? Já aconteceu, gente? Já a pessoa tá deitada na cama, com o celular, Muito, sem o tempo camisa? todo. Já? Sem camisa eu nunca peguei, mas já na cama, assim, de estar encostado, Ô, ficar meu pai. falando. Eu já recebi vídeo apresentação de candidatos sem camisa. Ah. De fato, assim, é claro que você entende que foi falta de orientação, né? E às vezes o candidato tem maior potencial. Verdade. Mas assim, como é que o outro vai olhar para aquilo, né? Você é um momento muito importante, ele está escolhendo uma vaga onde ele vai ser inserido no mercado de trabalho e ele faz um vídeo para se apresentar, né, sem uma vestimenta adequada, né? Então, a gente vive isso diariamente, né, Luan? São cuidados básicos. Já teve uma candidata que, assim, claro, dentro desse contexto, dava para compreender perfeitamente a vivência dela, mas ela estava com uma filha bem pequenininha e que amamentava ainda. Mas, assim, olha a maneira como ela cuidou, Luan. Ela não cometeu erro nenhum. Ela não tinha com quem deixar, queria muito participar da entrevista e avisou. Olha, eu tenho que estar com a minha filha, porque daqui a pouco ela tem que amamentar. Então, olha só, olha a diferença, né? Você não foi adequado? Não era o momento mais adequado, mas assim, ela precisava naquele momento, não tinha outra alternativa, sabe? E faz muita diferença, diz muito sobre ela, né? Verdade. Preocupação, respeito, né? De dar esse retorno para quem está conhecendo o candidato. Sabe? Às vezes, a gente às vezes dá risada de algumas situações, né? Porque realmente são engraçadas, mas, sobretudo, o papel da gente é orientar no processo. Exato, né? É isso. Assim, a gente já passou por essas situações, e às vezes a gente vê um potencial naquele candidato, e às vezes são pontinhos, assim, fáceis de ser melhorados, né? Então, a gente dá essa orientação, claro, no off, né? A gente não vai dar aquela orientação ali para a pessoa na frente dos outros candidatos, mas a gente faz uma ligação, fala, olha, né? Até para se caso ele for para a próxima etapa com o gestor, né? Porque geralmente é assim, né? Passa pela gente e estando, né, dentro do perfil, a gente acaba encaminhando para a empresa. A gente dá essa orientação inicial, assim, porque a gente vê, esse candidato é bom, mas precisa melhorar nisso aqui. Então, esse também é o nosso papel, sabe? É importantíssimo.
Eu separei uma pergunta aqui. A gente estava falando do trauma, né? Que às vezes algumas entrevistas podem causar. Na verdade, o selecionador pode causar, né, no candidato. E eu queria saber de vocês como que o CIE Rio, o que o CIE Rio faz, na verdade, nesse processo de seleção para o estágio, e eu acho que, sobretudo, para a aprendizagem, na avaliação de perfil, para que a gente garanta uma boa experiência para esses candidatos, para que eles não saiam dali chateados, mesmo no caso de não terem sido selecionados durante esse processo de seleção. Eu costumo dizer, né, nós, né, que assim, a gente tem uma forma de trabalhar muito parecida, né, assim, na nossa equipe. Acolhimento. Né, eu acho que o acolhimento é muito importante para qualquer processo seletivo, seja para um jovem estagiário, para uma vaga CLT. Eu acho que o acolhimento, assim, a gente não sabe o que aquela outra pessoa está passando. No nosso caso, principalmente, que atua muito com jovem, muitas das vezes é a primeira entrevista, então, legal ele ter essa primeira experiência e ser positiva. Então, para mim, assim, um dos mais importantes é o acolhimento, você chegar, já ser, né, uma pessoa ali... Palavra humanizada também. Humanizar mesmo, sabe? Assim, mostrar que você tá ali. Eu geralmente brinco assim, pessoal, não tô aqui para atrapalhar vocês, tô aqui para te ajudar. Então, assim, acolher esse candidato, deixar ele o mais à vontade possível. A gente consegue perceber quando tá nervoso, então você quebra um gelo, né? Às vezes até faz uma brincadeirinha ali no meio do processo, né? Nada que fuja, para que a pessoa se sinta à vontade. Então, eu acho que a primeira palavra que eu diria seria acolhimento daquela pessoa, seja numa entrevista individual, seja numa entrevista coletiva, sabe? Isso é muito importante. Maravilha. E, Luan, também respeitar, né, a ansiedade desse candidato, que sempre quer uma resposta rápida, né, de todo o processo seletivo. Eu acho que isso é um processo humanizado também, de você se comprometer com aquilo que você está fazendo e dar o retorno dentro daquele prazo que você estabeleceu para o processo de seleção, né? Então, às vezes a gente assume um compromisso de dar um feedback em até 7 dias, 10 dias, e a gente cumpre com esse compromisso. Eu acho que isso é uma maneira respeitosa e humanizada também do processo de seleção, sabe? E às vezes muitos candidatos dão esse feedback para a gente. Obrigado pelo retorno. Verdade. No que eu posso melhorar? Onde eu errei? E a gente aprofunda isso, entra em contato, né? Conversa com o candidato para poder trazer informações. Porque às vezes não é nenhum erro do candidato, né? A gente tem que olhar para o que o nosso parceiro está buscando naquele momento. E às vezes o candidato se sente culpado de não ter sido aprovado ou que ele não é competente, né, entre aspas, para aquela oportunidade e não tem nada a ver com ele. Às vezes não é ele que é ruim, né? Alguém saiu melhor. Exato. Aconteceu isso comigo, inclusive, ontem, né? Um candidato, eu encaminhei ele para a empresa, um excelente candidato, e ele infelizmente não passou um outro candidato. Ele me perguntou, Jéssica, você poderia me dizer, né, o que aconteceu, por que eu não fui aprovada? E eu disse para ele, olha, a avaliação foi feita pelo gestor da área, mas assim, não trouxe nenhum ponto negativo, simplesmente um outro candidato foi escolhido porque se aproximou dali do que ele buscava, mas não teve nenhum ponto assim, melhorar. E aí a gente, né, isso a gente vê o tempo todo. E a gente passa por isso, nós mesmos passamos por isso, né? A gente às vezes faz o processo seletivo para uma oportunidade interna e não é selecionado, a gente fica chateado. Sim, frustrado. Mas quer saber o porquê. Né? É claro que é importante essa análise, né? Poxa, eu lembro que quando eu tava, né, quando eu era estagiária, eu fazia vários processos seletivos, então, assim, eu ficava me analisando, falei, acho que eu não fui bem. Não, dessa vez eu acho que foi legal. Então, assim, é bom essa análise, né? Até para você ir melhorando. Mas não necessariamente é um problema. Às vezes, realmente, o outro candidato se aproximou e estava tudo certo. E, Luan, eu acho que o tipo de pergunta que você faz para esses candidatos também faz com que eles se sintam à vontade ou não, né? Se você faz um tipo de pergunta invasiva, de repente, você não garante ali uma experiência bacana para aquele jovem. Então, você tem que se preparar também para esse momento, né? Enquanto técnico da área, e garantir que essas perguntas são perguntas pertinentes, que fazem sentido, que vai explorar o melhor daquele candidato, que é o nosso papel nesse sentido também, tá? Sem dúvida. Agora, gente, dentro do processo de seleção aí, a gente tem uma geração, que é a famosa geração Z, né, que já nasce de berço, é uma geração tecnológica, né? E, assim, muito se fala bem, mas o mercado também tem tido muita restrição com relação à geração Z, né? O que vocês observam de possibilidades e potencialidades? Porque aí depois eu quero falar também sobre algumas questões aí tecnológicas que o CIE adota. Mas o que vocês observam aí nesse conflito aí de geração Z e o emprego tradicional, por assim dizer?
Eu acho que atualmente, assim, os jovens, eles têm olhar... Porque, assim, antigamente você via as pessoas focando muito em trabalho o tempo todo. E eu percebo que os jovens hoje, eles estão tendo uma visão um pouco mais ampliada, né? Assim, o trabalho é importante, mas também estão priorizando outras coisas, né? O bem-estar, né? Que seja um trabalho, assim, que seja acolhedor. Então, antigamente, eu via poucas pessoas falando sobre isso. Hoje eu vejo as pessoas falando mais sobre essa questão, focando mais no seu pessoal também. Acho, sim, que o grande potencial dessa geração é a questão tecnológica, com certeza, né? Mas, claro, eu acho que todas as gerações tiveram os seus prós e contras, e agora não está sendo diferente. Então, estão falando sobre essa geração. Percebo, sim, né? Acho que faltando um pouco de iniciativa em algumas coisas. Acho que é importante você também se mostrar com mais interesse também, né? Para buscar aquilo que você quer. Mas eu acho que é isso, assim, as pessoas têm focado muito, mas elas precisam se adaptar. As empresas precisam se adaptar, que essa geração está chegando, e estão vindo com olhares diferentes aí do que não tinha antigamente, sabe? Então, acho que é importante isso. Maravilha. E assim, falando de tecnologia, a gente tem aí algumas tendências, né, na área de recrutamento e seleção, sobretudo o uso de inteligência artificial, né, para auxiliar no processo de seleção, para auxiliar, né, acho que é importante a gente destacar isso, né. E quais são essas tendências que vocês veem no recrutamento na questão do estágio, da aprendizagem? O que a gente traz de novidade dentro do CIE? Hoje a gente está com a plataforma, né, Luan, do CIE One Rio, que traz o uso dessa inteligência aí para nos auxiliar no processo de avaliação e de conhecimento desse candidato, tanto para o programa de estágio também quanto para o programa de aprendizagem. Mas eu poderia falar que é o processo gamificado, né, Luan? Essa tendência assim, que naturalmente vai acontecer, já está acontecendo muito, mas que será de fato algo recorrente no dia a dia de quem faz seleção. Então, além do uso da inteligência artificial, que é o cruzamento de algoritmos para você trazer as informações mais importantes para aquele perfil e facilitar, né? Porque a gente ganha muita agilidade também, né, Luan? Quando você coloca lá, você desenha o escopo de um processo seletivo e o que você está buscando daquele candidato, e isso consegue fazer de maneira automatizada, isso facilita muito, agiliza o nosso processo e para o próprio candidato, né? Quando ele coloca todas essas informações. E outra coisa, né? Eu acho que essa linguagem gamificada está muito alinhado com a geração tecnológica que vocês acabaram de comentar. Então, assim, quando ele faz uma prova de português num ambiente que é mais lúdico, que tem essa essência de jogo, né, da gamificação, para ele é muito mais fácil, né? Ele não está com aquela sensação de estar fazendo um Enem, por exemplo, sabe? E aí ele tem pontuação, ele consegue ir evoluindo, ganha benefícios, ele vê onde ele está errando, porque ele tem acesso à nota dele, entende, por exemplo, no teste de personalidade que ele faz na plataforma, ele consegue reconhecer algumas características. Então essa é uma tendência, assim, a gamificação hoje do processo seletivo, ela está muito forte, e o CE está inovando também, né, com a nossa plataforma do One Rio. Não sei se a Jéssica quer complementar alguma coisa, mas... Não, é isso. Assim, eu acho que assim, é algo que eu acho que todo mundo sai ganhando. Assim, pra gente é muito bom, né? Porque a gente consegue conhecer o candidato ali, né? De acordo com o que ele foi inserindo ali as informações. E para ele também é algo até mais interessante, né? Assim, como o Eric falou, né? Vai já entregar a nossa idade, né? Mas há um tempo atrás era aquela coisa muito robotizada e ficar preenchendo uma porção de coisa. Ali ele tá até preenchendo, mas é de uma forma mais lúdica, como o Eric trouxe. Então é bem legal, sabe? Eu só acho super bacana, sabe? O crescimento dessas plataformas hoje em dia. E lá no começo eu falei que é importante que a gente use a inteligência artificial para auxiliar no processo de seleção, porque eu acho que dificilmente ela vai substituir o selecionador. Não, sem dúvida. Né? Porque eu tenho visto aí algumas correntes crescentes nas redes sociais, sobretudo as profissionais, contra alguns processos de seleção, né? São extremamente automatizados e se você não perdão, se você não sei lá, não servir para uma vaga em questão, você já não serve para nenhuma outra, né? Ele basicamente te elimina de todo o processo. Então tem rolado muito hate com relação a isso, né? Luan, na verdade, assim, a gente não usa a inteligência artificial para distanciar o selecionador do candidato, né? Pelo contrário, a gente usa como uma ferramenta para facilitar o trabalho, mas não para distanciar, que eu acho que isso é o mais importante, né? Ela não vai ser definitiva, né? Não, ela nunca vai ser determinante para a escolha
de um perfil, né? Ele vai ser um complemento, até porque praticamente a maioria dos processos, além da inteligência artificial, a gente tem um momento de encontro com aquele candidato, né, Luan? Então, assim, a gente traz informações importantes, de repente, né, é uma vaga para uma multinacional, que o estudante precisa de um inglês, e ele fez essa testagem na plataforma, ele já me trouxe essa informação, que esse candidato ele tem aquilo que o parceiro está pedindo. Agiliza, né, também. Então, assim, isso facilita a nossa leitura para aquele candidato, porque valida uma informação que é importante para a vaga, mas eu não estou me distanciando dele, porque eu vou ter o contato numa próxima etapa para conhecer um pouquinho mais desse candidato, seja numa entrevista, seja numa dinâmica, né, seja uma entrevista online, uma entrevista presencial, uma dinâmica online, uma dinâmica presencial. Então, assim, eu acho que isso que é o mais importante. O uso da inteligência artificial não é para distanciar. Ele vem para auxiliar, não vai determinar a escolha nunca, mas ele traz uma celeridade para o processo seletivo, sabe? Sem dúvida. Que tem muita característica dessa geração, que é o imediatismo, né? Cara, eu quero resposta rápida, né, Luan? Então, assim, ali ele tem muitas respostas rápidas também, sabe? Isso eu acho que é algo bem favorável, mas novamente, reforçando, nunca vai ser determinante, pelo contrário. E também traz uma clareza também do processo, né? Porque, por exemplo, no Unrio, falando da nossa plataforma, a gente cria, né, etapas dentro da plataforma e o candidato, ele sabe onde ele está. Então, assim, eu me candidatei, estou na etapa de candidatura. E aí, foi para a etapa de entrevista com o Eric, ela vai receber notificação e sabe que está na etapa de entrevista. Tem a etapa de redação, chegou uma notificação para ele que ele está na etapa de redação e precisa fazer aquela redação. Foi para a etapa de entrevista com o gestor, ele sabe. Então, assim, fica até mais claro. Para a gente é uma organização maravilhosa, né? Sem dúvidas. Mas para o candidato também fica claro, né? Então, eu acho que só tem a ganhar, sabe? A gente tem um aplicativo também, né? O aplicativo é o Unrio. Pode baixar, ele faz tudo pelo celular. Pelo celular, Maravilha. Então, gente, a gente vai colocar aí na descrição do vídeo, você que ainda não tem o Unrio instalado no seu smartphone, seja ele Android ou iOS, você pode usar nos dois tipos. Eu vou colocar o link aí na descrição para vocês acessarem, tá? Pessoal, agora uma pergunta polêmica, talvez. O melhor candidato, tecnicamente falando, é sempre o selecionado? Não. Não. Não é. A resposta é não. Não, assim, hoje eu tenho visto muitos estudos, né, assim, muitos artigos, assim, falando sobre essa questão do comportamental. Né? Claro que o hard skills, né, que é a parte técnica ali, o seu conhecimento é importante, óbvio, sempre será. Mas você não pode deixar de lado também outras questões, que são a parte das competências que o Eric falou lá no início, né? A comunicação, né? A sua postura, a forma que você se coloca ali, não só na empresa, mas no processo seletivo. Então, isso é muito importante. A questão do trabalho em equipe. Né? Às vezes, a pessoa tecnicamente é excelente, mas não sabe trabalhar bem em equipe, não é uma pessoa flexível, como o Eric trouxe, né? Não sabe ali lidar muito bem com o novo. Então, sem sombra de dúvidas, não é só isso. Isso tem muito a ver com o que a gente falou agora há pouco, Luan, da inteligência artificial, né? Às vezes você pega um candidato lá que tirou 10 em inglês, foi super bem na prova de conhecimentos gerais, ou prova de português, né? Super competente tecnicamente nesse sentido, e quando chega numa entrevista, ele não consegue transmitir tudo aquilo que ele representou na inteligência artificial, e você desconstrói aquela imagem. Por isso que eu falei, né? Esse distanciamento ele não pode existir. Esse encontro ele é fundamental para a gente conhecer, né, o candidato. E às vezes, assim, não às vezes, mas assim, a maioria das vezes não é o melhor tecnicamente que vai ser o aprovado para a oportunidade. Pelo contrário. Né? Porque assim, muitas empresas contratam pela parte técnica e demitem pela parte comportamental. É isso, né? Muitos estudos falam isso. É muito mais fácil você trabalhar a parte técnica do que a parte comportamental, não é verdade? Então, assim, se eu identifico que o Luan, de repente, precisa de uma ferramenta importante para a área de comunicação, eu vou treinar o Luan para essa ferramenta. Agora, se eu entendo que o Luan não tem um comportamento adequado quando está num trabalho em equipe, com a equipe dele, como é que eu vou treinar isso se não tem um desejo do Luan desse movimento de mudança, sabe? Então, assim, é um trabalho muito maior. Né, quando o candidato traz isso mastigado, pronto, né, da parte comportamental, é muito mais fácil, né, o dia a dia e a evolução dele no próprio ambiente de trabalho profissional, sabe? E você acabou complementando muito do que eu ia falar, porque antes da gente bater esse papo, eu pesquisei algumas coisas, né? Não. E
segundo alguns dados recentes, a maior parte das demissões é realmente por motivos comportamentais, 87%. É assim. Né? E aí é falta de gestão de tempo, autocontrole, resistência a mudanças, dificuldade de lidar com outras pessoas. Muito. Né? Então, dificilmente alguém é demitido por não saber executar alguma coisa, né? Porque isso aí a gente ensina, a pessoa aprende. Exato. Então, o técnico ele é adquirido. Então, no processo de seleção, o comportamento conta muito, né? Perfeitamente. Não só na seleção, né? Mas no decorrer dele no Na trabalho, no dia a vida. dia, na vida. É muito importante. Pessoal, assim, eu tenho algumas perguntas que o pessoal da internet fez e tal, nas nossas redes sociais. Mas antes disso, eu queria que vocês compartilhassem com a gente, até pra galera que tá assistindo a gente aí ficar esperta, entender algumas situações, né? Alguma história, vocês já até contaram algumas, né? Mas sei lá, alguma história engraçada que vocês tenham, né, que tenha marcado aí a trajetória de vocês. Também vale alguma história inspiradora, de superação, enfim, algo que traga conteúdo pra gente aqui. Jéssica tem uma história engraçada, né? Legal. A gente sempre tem alguma história engraçada, mas essa de fato eu nunca esqueço, né? No CIE mesmo, né? Eu tinha pouco tempo no CIE. Foi um pouco antes da pandemia, então o processo foi presencial. E aí, num bate-papo ali na conversa, a gente perguntou, né? O que mais chamou a atenção dele ali na oportunidade, né? Quais eram as expectativas dele? E ele simplesmente parou e falou assim: olha, vou ser muito sincera, eu tô aqui porque minha mãe me pediu. E o que eu quero mesmo é ser jogador de basquete. Realmente, era um menino super alto, assim, né? Fisicamente, né? Acho que tinha todo o perfil ali. Todo Não mundo sei largador, tecnicamente, né? E a gente ficou até um pouco assim, a gente riu, óbvio, mas ele foi muito sincero, né? Só que até demais, né? Ele falou assim: eu tô aqui porque a minha mãe me pediu, ela viu essa vaga, achou legal e pediu pra eu vir, eu vim. Mas assim, o que eu quero mesmo, eu quero ser atleta, eu quero ser jogador de basquete. E eu nunca esqueço disso, assim, porque a sinceridade dele foi engraçada, né? Ele foi selecionado? Não. Ele não quer, na verdade. Ele não A queria. transparência dele nesse momento foi fundamental. Foi, né? ele não Você queria. quer Tá pronto pra aquilo, Pois é, né? não Ele quero não isso pra minha queria. vida. E tudo bem. É que isso, assim. Eu falo isso até nos processos, assim. A gente não tem certo e errado. É perfil. Às vezes é uma vaga que exige um nível de comunicação mais... uma pessoa mais comunicativa. E às vezes tem vagas que não exigem tanto. Tem certo e errado? Não, mas a gente está ali para avaliar. Então, é um candidato que, no momento, realmente ele não queria aquela oportunidade, porque ele queria ser atleta. Então, o que a gente fala? Siga seu sonho, busca aquilo que você quer, né? O processo seletivo é uma via de mão dupla, né, cara? Você tem que servir pra vaga e a vaga tem que servir pra isso, você. também. Exato. Fazer sentido para ele. Sem né? dúvida. Eu sempre falo isso também. Assim, o candidato também tem todo o direito de avaliar a oportunidade. É uma escolha. Tipo assim, a gente tá ali para avaliar também, tá. Mas você também tem o direito de avaliar e falar assim, acho que não era isso que eu tava buscando. E tudo bem você chegar e falar, olha, obrigada pela oportunidade, mas eu acho que eu vou declinar. E tá tudo bem, não tem problema nenhum nisso, sabe? Isso aí. E você, Eric, tem alguma história aí pra... Engraçado, eu não me lembro, mas inspiradora a gente tem várias, né, Luan? Assim, de candidatos que você percebe. Uma foi muito recente, inclusive no mutirão, que a gente teve no evento do metrô. Foi do metrô Rio, né? No Largo da Carioca, se eu não me engano. Tinham 15 pessoas do CE atendendo o público, né? Acho que a gente atendeu naquele dia mais de 1.000 candidatos. E eu, naquele dia, estava especialmente com uma vaga de técnico em edificações, né? E uma das primeiras pessoas que sentou na minha mesa era uma estudante de técnico em edificações. Ela tinha saído de Santa Cruz para o Largo da Carioca, né? Com a expectativa do mutirão encontrar uma vaga. E ela caiu justamente na minha mesa. Eu falei, Legal. Você caiu na mesa certa. Né, porque eu tô aqui com uma vaga. Claro, qualquer outra mesa do CE ia também apresentar a oportunidade para ela, mas assim, eu era a pessoa que estava cuidando especificamente daquela vaga, né? Porque a empresa é eu que atendia. Então, assim, fez todo o processo de orientação. Ela se candidatou na mesma hora para a oportunidade, né? Encaminhei para as atividades, porque era dentro da plataforma do Unrio. Uhum. No dia seguinte, já marquei a entrevista, né? Conheci a candidata, assim, conheci a história dela toda, né? Assim, de família, super simples, super humilde, batalhadora, sabe? Ela foi naturalmente muito bem nas etapas do processo de seleção.
Foi encaminhada para a empresa conhecer com mais outros candidatos e quando eu recebi o retorno da empresa, a candidata escolhida tinha sido ela. Foi legal. Então, assim, quando eu dei o feedback para ela da aprovação, Luan, ela só faltou chorar, assim, de tão feliz e o quanto aquilo fez sentido, porque ela tinha na verdade, assim, ela acabou o curso, né? Então ela precisa do estágio, né, para se formar e pegar o diploma. Então, assim, ela estava precisando muito, como vários outros candidatos, mas assim, essa história me chamou a atenção porque foi simbólico, né? Ela saiu de um lugar tão longe, né, para buscar uma oportunidade naquele dia, encontrar, participou na mesma semana, na semana seguinte. Cara, né? Ela foi aprovada e iniciou, inclusive, tá iniciando agora, segunda-feira, dia 15, né? Vai começar agora o estágio, assim, foi uma das histórias inspiradoras recentes, assim, de candidato que quer muito, que quer buscar. E aí a gente fala do comprometimento, né, Luan? Que isso é muito importante do candidato, né? Assim, eu pedi um documento, ela na mesma hora correu atrás do documento e me mandou. Olha, eu pedi, faz essa atividade do processo, é um teste de atenção, você tem que fazer. Ela foi e fez no mesmo dia. Olha, é uma redação, ela foi e fez no mesmo... Então, assim, o comprometimento, às vezes a gente pede para o candidato fazer, sei lá, o vídeo apresentação, o candidato ele demora muito. Então, assim, o comprometimento dela, a dedicação, fez toda a diferença no processo, né? Então, é uma história recente que eu vivi, que eu acho que é importante para todo mundo que está buscando uma oportunidade nesse momento. Muito bom. Eu lembro que eu entrei aqui no CIE como instrutor de aprendizagem, né? Então já tive muitas histórias engraçadas e algumas inspiradoras também, né? Tem, né? Mas uma que eu sempre me lembro era uma turminha que estava finalizando o contrato. E aí, assim, no fim do contrato a gente sempre dá aquelas dicas, né? Porque eles vão voltar para o mercado se não forem efetivados e tal. Exato. Então a gente dá aquelas dicas de processo de seleção, né? De comportamento, tal. Vai ajudando a procurar as oportunidades, não só no CIE, mas como no mercado como um todo, porque não necessariamente ele vai fazer estágio ou aprendizagem novamente. Vai então, de repente. CLT, exato. Né? Então a gente vai fazendo meio que aquela consultoria no final do contrato. E aí eu falei da importância da capacitação que o CIE oferece na aprendizagem, né, para o currículo e tal, que ele podia muito bem mencionar. E aí o menino virou para mim e falou assim: Luan, esse curso aqui é o quê? Deu no final. Pô, cara. Último dia. Pô, tu ficou 2 anos aqui, não lembra, bicho? Tá, vamos falar sobre, mas... É isso. É sobre isso. Cara, o moleque passou 2 anos lá e não sabia, não fazia noção do que tava fazendo. A gente se diverte um pouquinho com essas histórias, é bom. É divertido, mas faz parte, né, cara? É maturidade que a galera vai adquirindo, experiência. Sem Enfim, dúvida. acho que a gente tem que rir de vez em quando também, faz muito bem. Gente, tem algumas perguntas aqui que o pessoal das nossas redes sociais mandou. E aí eu queria... Algumas até a gente vai dividindo aqui, né? Beleza. A primeira, eu acho que é bem simbólica, que a gente acabou de falar, o Cauã Nunes está perguntando o que é o Unrio? Quer falar, Eric? A gente já falou bastante, né? Mas de maneira bem resumida, o Unrio é uma plataforma, um aplicativo, né? Que pode ser baixado aí tanto no Android como no iOS, que usa, né, principalmente a inteligência artificial para encontrar os candidatos de acordo com o perfil demandado pelos nossos parceiros. Então, é uma plataforma que tem os testes de maneira gamificada, né? É super interessante porque, como eu falei há pouco, o estudante ele consegue fazer algumas avaliações sem sentir que está sendo testado, sabe? Então, ele tem as evoluções, né, do processo, dos níveis, né, por exemplo, de um conhecimento específico. E como é muito lúdico e gamificado, ele não sente essa testagem no dia a dia. Então, o Unrio é uma plataforma que é inovadora, porque usa todo esse processo de inteligência para conhecer um pouquinho desse candidato. É muito simplificado, intuitivo, então assim, é muito fácil o acesso, né? Ele vai fazer uma inscrição muito simples com os dados principais dele e já começa, né, a se aventurar nesses testes. E também tem dicas, né? Tem vídeo aula, por exemplo, de como é que ele pode sair bem numa entrevista, né? Como é que ele deve se vestir. Então também, além de todo o processo de testagem, o estudante ele consegue participar de alguns videoaulas interessantes para poder se preparar melhor, né, para esse momento, né, de entrevista. Então, resumidamente, é isso. É uma plataforma, um aplicativo onde ele vai encontrar vagas maravilhosas,
né, para ele ser inserido no mercado tanto do programa de estágio como de aprendizagem. Maravilha. Agora, a Heloísa Macedo, essa aqui eu vou até responder. Heloísa Macedo está perguntando o seguinte: vai aumentar o salário dos estagiários quando? Heloísa, acho que é até boa essa tua pergunta, porque a gente desfaz um mito aí de que quem paga a bolsa do estagiário é o CIE. E a gente que define o valor da bolsa. Né? Não é, Heloísa. Infelizmente, quer dizer, ou felizmente, não sei, quem define o valor da bolsa é a empresa que contrata, né? Em alguns casos, o CIE realiza o pagamento porque a empresa optou por seguir nessa modalidade de contratação, que a gente chama de regime centralizado. Né? Então, é o CIE que paga, mas quem dá o mando dinheiro é a empresa. Então, quem define salário é a empresa. Então, assim, vai com jeitinho lá, pergunta de repente, mas a gente, infelizmente, não tem como te dar essa resposta. Boa. Yasmin Galvão tá falando o seguinte: nunca aparece vaga no meu perfil, já fiz de tudo. Será que ela fez de tudo mesmo? Eu sempre falo, fico me questionando, será que é esse tudo, né? Assim, a gente percebe muito, né, nos candidatos, assim, a falta de informação nos cadastros, né? Seja no portal do CIE, seja no Anrio, né? Que foi onde o Eric falou. Então, assim, colocar o máximo de informação possível, se qualificar também, né? É muito importante. Ainda mais aqui a gente está falando muito de jovem, né? Poxa, eu nunca trabalhei, mas você pode incrementar ali o seu currículo com cursos. Tem tantos cursos gratuitos hoje, o CIE, inclusive, tem, né, cursos gratuitos lá na nossa plataforma. Então, ele pode ali incrementar. Então, assim, colocar o máximo de informação possível, acessar, se possível, né, todos os dias para verificar se tem vagas ali dentro do seu perfil, colocar informações pessoais também, né, já aproveitando, eu sei que não é nem essa pergunta, mas coloca informações pessoais ali como telefone, e-mail, de fato que sejam válidos, né, porque assim, às vezes várias vezes, não é uma nem duas, foram várias vezes que a gente faz contato com estudantes, ou estudante ou jovem aprendiz, para agendar um processo seletivo e não atende o telefone, não tem o WhatsApp, né? Às vezes o telefone perdeu, o e-mail não é um e-mail válido. Então, assim, já aproveitando, né? Mantenha o seu cadastro sempre atualizado, se qualifique, né? Fez um curso, já insere no seu currículo, né? Para chamar mais atenção e não desistir, continuar, que vai chegar a sua hora, com certeza. Agora aqui, a Renata Mello e a Fernanda Leonel. A Renata está perguntando: tem vaga de estágio para quem cursa geografia? E a Fernanda: gostaria de saber sobre estágio em RH. Tem, né? Tem, acompanhar, como eu falei, né? Entra todos os dias. É claro, né? Assim, não pode ser nesse momento acompanhar, porque geografia e RH são áreas que, obviamente, que surgem oportunidades, né? Então, acompanhar sempre. E outro mito também que acho que a gente pode desfazer aqui é de que quem disponibiliza quem cria as vagas é o CIE. A gente não cria vaga, né? Afinal de contas, o estudante não vai nem trabalhar com a gente, ele vai trabalhar numa outra empresa. Então, se você não visualizou uma vaga para o seu curso naquele momento, não é porque o CIE não quer que você faça estágio, é porque realmente nenhuma empresa naquele momento disponibilizou uma vaga naquele curso. E assim, vamos ser sinceros, tem alguns cursos que realmente a oferta é baixa, né? Então, e eu acho que é até importante o estudante ele fazer uma pesquisa nesse sentido, né? Saber como é que é o mercado daquele curso que ele está fazendo. Aonde que ele pode atuar, né? Quais empresas? Então, poxa, busca essas empresas, né? Assim, entra nos sites, vê se tá ofertando oportunidades. Acho isso importante, sim. Então é isso. Pode ter, de repente, você entrando no portal lá hoje, tem uma vaga de geografia, uma vaga de RH, vamos ver. Deixa eu ver aqui. Essa aqui acho que a gente já falou. O Caio tá perguntando o que acha da importância da oratória no momento da entrevista. Acho que tem muito a ver com a questão da comunicação, né? Que a gente falou bastante aqui. A Jéssica falou bastante aí num momento do nosso bate-papo, né? Assim, a oratória a gente entende como fundamental, Caio, né? Isso. Porque é a maneira que você vai conseguir transmitir tudo aquilo que você tem naquele momento, né, Caio? De experiência, de vivência, né? Seja no mundo acadêmico, seja na sua vida pessoal. Então, é a maneira que a gente tem de conhecer o candidato na entrevista, né? Então, a oratória, ela se transforma num momento fundamental, tá, Caio? É isso. Se prepare, assim, eu acho que a Jéssica trouxe isso no momento. Às vezes, treinar dentro de casa, né, a oratória, ela vai fazer uma diferença. E tem cursos também de oratória, né, que o candidato pode buscar, se ele não se sente confiante nesse aspecto, né? Então, é fundamental, né, se desenvolver
nesse sentido. Muito bom. A Nádia Souza está perguntando, onde será o próximo mutirão? Nádia, a gente tem uma parceria com o Metrô Rio, que a gente realiza todos os meses aí um mutirão de cadastro e encaminhamento para oportunidade de estágio, aprendizagem e para pessoas com deficiência também. Próximo mutirão vai ser nos dias 24 e 25 de julho, lá no metrô da Carioca, na parte no subsolo lá. E aí você pode comparecer e verificar se tem alguma oportunidade no seu perfil, né? Ou para quem quer que seja aí, para quem você esteja perguntando. Deixa eu ver. Acho que isso aqui a gente já falou. Essa aqui é uma pergunta interessante. A Elise Kopeschi está dizendo o seguinte: sou trans. Devo colocar isso no currículo junto com o meu nome civil? Ela pode, não precisa colocar, ela só coloca o nome, né, dela social e acho que não tem necessidade, né? É uma questão muito sensível, né, gente? Muito. Porque muitas vezes o nome civil ele traz algumas questões negativas para. Ela nem se reconhece também, né, com aquele nome. Então coloca o nome, né, que ela se reconhece ali e, obviamente, né, no processo seletivo, se for necessário, se sentir a vontade de falar, né? Não tem problema nenhum, mas acho que no currículo não tem necessidade, isso não é importante. Maravilha, é isso, Elisa. Você é Elisa e a gente chama do jeito que quiser. É isso. A Leandra está perguntando o seguinte, estão em que parte do Rio de Janeiro? Leandra, acessa o nosso site lá, cierj.org.br, tem todos os polos, todas as unidades de atendimento, coordenadoria regional, polo de capacitação, serviços de fortalecimento de vínculos, enfim, tem tudo que você pode buscar dentro do CIE, todas as nossas unidades de atendimento estão disponíveis lá no site, tá bom? Tá, essa aqui é interessante também. Pedro Henrique está perguntando o seguinte, sobre as férias para o jovem aprendiz, ele só pode ter no mês marcado no calendário? Não necessariamente. O ideal é seguir o calendário, né? Esse é o ideal que a gente passa para as empresas. Mas, obviamente, por algum motivo, ou o interesse do jovem ou da empresa alterar aquela data, né? A empresa vai fazer contato com o CIE e vai fazer essa alteração ali, que provavelmente, né? Com certeza vai alterar a data fim, né? Do término dele de contrato. Mas isso pode ser conversado aí com a empresa, não tem problema não. Lembrando que para o caso do estudante menor de 18 anos, as férias têm que coincidir obrigatoriamente com as férias escolares. Perfeito, tá? É isso. Então, de repente, aí, se você está tirando férias em julho, dezembro, janeiro, aí obrigatoriamente pode ser por conta disso, se você tiver menos de 18. É isso. A Julie Dutra tá perguntando o seguinte, posso ser aprendiz do CIE, mesmo já tendo sido aprendiz pelo CIE? Pode, depende da modalidade do curso. Então, assim, se ela já foi jovem aprendiz administrativa e concluiu esse contrato, ela não pode ser novamente. Ela pode participar de uma outra, se candidatar a uma outra oportunidade de jovem aprendiz em outra modalidade. Por exemplo, jovem aprendiz bancário, jovem aprendiz de logística, ela pode. Mas ela só não pode ser da mesma modalidade e ter finalizado esse curso. Mas não tem problema não de fazer mais de um. Maravilha. Gente, a gente está praticamente terminando aqui o nosso bate-papo. Eu já queria de antemão agradecer vocês a disponibilidade, a participação. É muito bacana a gente levar informação, né, para essa galerinha que está em busca aí, muitas vezes, da primeira oportunidade. A gente sabe que o desemprego entre jovens é o que tem as maiores taxas no Brasil, né? O desemprego entre os jovens é muito alto. O que quer que a gente faça no sentido de auxiliar, de preparar e de inserir é muito válido. Né? Então, eu acho que esse bate-papo da gente hoje é muito válido, porque leva informação, dá algumas dicas, enfim, dá o caminho das pedras aí. E pode mudar a vida de alguém, né? Exato. Às vezes uma dica pode mudar tudo para aquela pessoa, né? É isso. E aí, pra gente finalizar, eu queria que vocês dessem um recadinho básico pra galera, aí pode olhar pra câmera 1 ali, tá? Legal. Pra quem tá em busca aí das oportunidades, quem pode começar? Jéssica, Eric? Não, posso falar. Eu acho que a minha principal mensagem é não parar de estudar nunca, né, Luan? Eu acho que esse movimento é importantíssimo para qualquer momento da vida desse candidato. Então, assim, buscar se qualificar sempre, né? Não esperar que, por exemplo, só a faculdade vai trazer tudo aquilo que ele precisa, né? Buscar por fora, né? A Jéssica comentou agora há pouco que, né, a gente pode fazer vários cursos gratuitos, né, na internet. Então,
a mensagem principal é isso: nunca pare de estudar, sempre busque se qualificar, se desenvolver, se aprimorar, né? Porque é isso que vai fazer a diferença quando ele, né, se inserir no mercado de trabalho. Acho que é a principal mensagem que eu daria aí para o jovem aprendiz e também, obviamente, para o estagiário. Maravilha. Vamos parar com aquele mito de que terminou o ensino médio é concluir os estudos, né? Não, até na faculdade, né? Terminou a faculdade, não precisa não, gente, precisa se qualificar sim, né? Até porque o mercado, ele não para, né? Ele tá sempre em constante mudança e você precisa se adequar a ela. Então, assim, no caso do jovem, do estudante, enfim, como o Eric disse, né? Os estudos, não só mesmo em relação à escola, à faculdade, mas ver o que você pode melhorar ali no seu currículo, né? Melhorar ali para você se destacar de alguma forma. Hoje em dia tem tanta facilidade, né, com os cursos online. Então, poxa, vejo que as empresas pedem muito Excel e eu acho que eu posso fazer um cursinho de Excel aqui, então faz um curso. A gente passa tantas horas no celular, né, vendo a internet aí, Instagram, então a gente pode tirar um tempinho para se qualificar também. Então, acho que é isso. Buscar é melhorar sempre. E esse buscar melhorar também é nessa parte aí técnica, né, que a gente pode estar fazendo alguma coisa para acrescentar o nosso currículo. Acho que esse é um ponto importante. Maravilha. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado tanto desse ótimo. bate-papo quanto Legal, eu gostei. muito bom. Vocês também que estão nos assistindo, espero que vocês tenham curtido, espero que seja útil para o desenvolvimento da carreira de vocês. E é isso, sigam acompanhando a gente, sigam o CIE nas redes sociais, ativa o sininho aqui no YouTube, né, para você saber dos próximos episódios, tem muita coisa boa vindo por aí. Tchau, tchau.